Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de geometria plana, eu vou falar hoje sobre ângulo. Vamos falar sobre ângulo. Vamos tentar entender o que é ângulo. Não é uma definição muito simples, né? Mas eu vou simplificar ao máximo para ficar assim entendido para você. Primeiramente você tem um ponto, aqui a lousa é o nosso plano, infinitos pontos aqui, vou pegar um ponto. Você tem um ponto, vou chamar esse ponto aqui de ponto O. Desse ponto eu vou construir duas semirretas. Então, duas semirretas. Duas semirretas, assim, desse jeito aqui. Essas duas semirretas, entre essas duas semirretas tem uma região aqui, ó, que eu vou denotar por um símbolo bem aqui. Significa que eu estou pegando essa região aqui. Então, essas duas semirretas e essa região que está aqui é o que nós chamamos de ângulo. Tá? Então, esse traço aqui indica que eu estou olhando para essa região aqui. Tá? Porque observe que nós temos duas regiões, tem uma região de fora também. Mas eu estou olhando para essa região aqui de dentro. A região que está entre as duas semirretas. Está entre as duas semirretas. Tá? Então, aparece esse símbolozinho aqui para indicar isso. Essa semirreta aqui, eu vou pegar um ponto aqui, vou chamar de ponto A. Tem infinitos pontos, vou chamar de ponto A. E aqui um ponto B. Tá? Então, essa semirreta OA e essa semirreta OB, elas são chamadas de lados. Lados do ângulo. Lados do ângulo. E esse ponto O, de onde parte as semirretas, né, ele é chamado de vértice. Vértice. Tá? Então, ângulo é formado por duas semirretas de mesma origem, tá? E essa região entre as duas semirretas e as duas semirretas é o que forma o nosso ângulo. Tá? Ele é formado por duas semirretas e essa região entre elas. Isso que é o nosso ângulo. Como representa um ângulo? Quando eu estava falando sobre plano, eu disse que um plano é representado por letras gregas. Eu posso também chamar um ângulo por uma letra grega. Eu posso chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, ou ângulo beta, ou ângulo teta. Também posso fazer isso. Mas a maioria dos livros usam a seguinte notação. A, o vértice aqui no... e o B. Então o vértice fica entre os dois pontos, A e B aqui. Tá? Indicando que você está pegando a região entre A e o B. E aqui o parecido com circunflexo, para indicar que ele é o vértice. Tá? Ângulo A, O, B. A, O, B. Então esse é o nosso ângulo. Né? Normalmente usa-se mais as letras gregas do que essa notação para evitar carregar muito, né, as demonstrações que vão aparecer depois. Então a gente normalmente chama o ângulo de alfa, beta, teta. Então entendam aqui o ângulo A, O, B, como está presente em cima. Vamos observar aqui o seguinte. Vou construir agora aqui três semirretas. Três semirretas partindo da mesma origem. Vou chamar aqui de A, um ponto A, chamar aqui um ponto B e aqui um ponto C. Eu posso pegar aqui, do jeito como está, esse ângulo bem aqui, esse ângulo bem aqui, e posso pegar esse ângulo aqui. Então, esse desenho aqui eu estou pegando o ângulo AOB e o ângulo BOC. Observe que esses dois ângulos aqui, eles têm uma semirreta em comum. As três semirretas partem da mesma origem. Eles têm uma semirreta em comum, que é a semirreta OB. Semirreta OB. Então, esses dois ângulos aqui possuem uma semirreta em comum. Semirreta em comum. Que é a semirreta OB. Essa semirreta OB aqui, ela forma o ângulo AOB e também forma o ângulo BOC.
Então, quando você tem dois ângulos com uma semi-reta em comum, você chama esses ângulos de ângulos consecutivos. Então, eu tenho aqui ângulos consecutivos. Tá? Ângulos consecutivos são ângulos que possuem uma semi-reta em comum. Uma outra forma de olhar aqui também é se eu, ao invés de pegar esse ângulo aqui como está, eu vou pegar assim. Eu vou apagar aqui. E vou pegar daqui para cá agora. Agora eu estou pegando o ângulo AOC. Tá? Sai da... Observem. AOC. Então eu estou pegando agora os ângulos AOC e o ângulo BOC. BOC, essa região aqui pequena, essa região aqui, e a região toda, completa, que é AOC. Observe que ainda assim, esses ângulos possuem uma semi-reta em comum. Qual é a semi-reta que é comum? A semi-reta OC. Porque tu tem aqui, ó, AOC e tu tem BOC. Então a semi-reta OC é comum. Olha a letra, parece que C e C. Então, a semi-reta OC é comum a esses dois ângulos. Então, esses dois ângulos também são consecutivos, porque possuem uma semi-reta em comum. Também posso, ao invés de pegar assim, tirar esse ângulo pequenininho aqui e colocar ele aqui embaixo. Então agora eu estou pegando AOB, AOB, agora eu estou pegando aqui AOB e pegando AOC. AOB e AOC. Ainda assim, tem uma semi-reta em comum, que é a semi-reta OB. Aliás, AO, né? Semi-reta OA. AO, OA. Tem a semi-reta aqui OA. Porque, ó, AOC, AOB. Então, a semi-reta OA é comum. Então, a semi-reta OA é comum. Então, também é consecutivo. Tá? Então, observe, vamos só resumindo aqui agora. Resumindo aqui. Vou fazer aqui 3 desenhos. Então, aqui as 3 situações. Nessas 3 situações, os ângulos são consecutivos. Tá? Por quê? Porque nas 3 situações tem uma semi-reta que é comum, como eu acabei de mostrar ainda agora. Agora, observe o seguinte. Essa situação aqui está pegando essa região aqui e essa região aqui. Os ângulos. Está pegando o ângulo AOB, está pegando o ângulo AOB e está pegando o ângulo BOC. Observem que esse ângulo e esse ângulo só tem a semi-reta em comum, não tem pontos em comum. Tá? Se tu pega um ponto aqui, esse ponto está nesse ângulo, mas não está nesse. Se tu pega um ponto aqui, esse ponto está nesse ângulo, mas não está nesse. Então tu não tem outros pontos em comum além da semi-reta. Então nesse caso aqui, eles são consecutivos e adjacentes. Por quê? Porque não tem ponto em comum além da semi-reta. Né? Então são adjacentes. Agora observe, tanto aqui como aqui, se eu pego um ponto aqui, um ponto bem aqui, esse ponto pertence ao ângulo AOB, esse ponto pertence ao ângulo AOB, e também pertence ao ângulo AOC. Também pertence ao ângulo AOC. Então o ângulo AOB e AOC tem pontos em comum.
têm pontos em comum. Além da semirreta, porque é consecutivo. Então, nesse caso aqui, eles são não adjacentes. Não adjacentes, esses dois ângulos. Aqui é a mesma coisa, se tu pega um ponto aqui, esse ponto pertence ao ângulo AOC e pertence ao ângulo BOC. Então, também tem pontos em comum, além da semirreta, né, OC, que é comum. Então, não adjacente. Tá? Então, adjacente é só esse caso aqui, que não tem ponto em comum. Os outros dois casos são não adjacentes. Agora eu vou falar sobre... Observe aqui o seguinte. Observe que essas duas semirretas, elas fazem parte de uma reta inteira, né? Esse ponto aqui que pertence à semirreta dividiu a minha reta em duas partes, como eu falado no vídeo passado. Então, se eu pego essa reta aqui, essa semirreta, e construo a outra semirreta que está faltando, né? Que não aparece aqui do outro lado, vai ficar assim. Né? Então, eu tenho aqui a minha semirreta, que eu posso dizer que é a minha semirreta oposta a essa aqui. Ela completa é a reta. Do ponto O para cá é uma semirreta, do ponto O para lá outra semirreta, e claro que as duas formam uma reta completa. E se eu prolongo essa daqui também para cá, semirreta oposta, aí eu também tenho uma reta, né, de forma completa. O para cá é a outra parte da semirreta, essa daqui. Então observe que vai aparecer do outro lado desse ângulo aqui, um outro ângulo aqui, olha. Então, esses dois ângulos aqui, que são formados esse ângulo aqui é formado pelo prolongamento das semirretas que formam esse ângulo aqui é chamado de ângulo oposto a esse. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar aqui de C e aqui de D. Então, o ângulo AO, vou chamar aqui de C, tá? Fica melhor. Aqui de D. Então o ângulo COD é oposto ao ângulo AOB. Então o ângulo COD ele é oposto ao ângulo AOB. Por quê? Porque ele é formado pelo prolongamento das semirretas que formam esse ângulo aqui. Então ele é oposto. Tá? Então o ângulo COD é oposto ao ângulo AOB. Oposto através do vértice. Olha o vértice aqui. Ó. Então a gente chama aqui de ângulo OPV, ângulos opostos pelo vértice. Né? Então eu digo aqui que COD é oposto ao ângulo AOB. Então COD é OPV a AOB. OPV, oposto pelo vértice, né? Oposto pelo vértice. Esse ângulo aqui é oposto a esse pelo vértice. Então esses dois ângulos são ângulos OPV. Significa, olha o símbolo, OPV. Oposto pelo vértice. Oposto pelo vértice. Mais tarde a gente vai ver que esses ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Isso faz parte do nosso próximo assunto. Vamos falar agora sobre o que significa a palavra congruente. Congruente. A palavra congruente significa mesma medida. Ângulo é uma grandeza. Ângulo é uma grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza é algo que pode ser medido. Então eu posso medir esse ângulo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a unidade que você usa para medir esse ângulo e o que você usa para medir esse ângulo. Mas agora eu quero só dizer para você o seguinte, que se você pegar um ângulo, se você pegar aqui um ângulo,
Eu vou denotar aqui por A, OB. Você pega aqui um ângulo AOB. Você pega um outro ângulo aqui, um ângulo MNP, por exemplo. Então você pega esse ângulo aqui, MNP, e você mede esses dois ângulos. Você mede esses dois ângulos. E você observa que esses dois ângulos têm o mesmo valor, têm a mesma medida, então eles são ângulos congruentes. Qual é o símbolo de congruente? O símbolo de congruente é esse aqui, ó. A, OB. Congruente são 3 traços, MNP. 3 traços. Então, esse símbolo aqui significa congruente, são 3 traços. Tá? Significa a mesma medida. E o símbolo é exatamente você colocar 3 traços assim. Então, significa mesma medida. Correto? No próximo vídeo eu vou falar sobre as unidades de ângulo. Ângulo é uma grandeza, pode ser medida, unidade de ângulo, e como você operar com essa unidade, né? Somar, subtrair, soma de ângulos, subtração de ângulos, multiplicação, divisão de ângulos. Então a gente vai falar sobre essas operações com ângulos. E vamos falar também sobre propriedades dos ângulos OPV, que como eu falei, eu adiantei que ângulos OPV têm medidas iguais, são congruentes. Vou falar sobre bissetriz também, tá? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Então até o próximo vídeo. Isso aí, pessoal.